Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Nós vamos, nessa oportunidade, falar sobre um assunto em que algumas pessoas ainda têm dúvidas. A unção com óleo. Como funciona a unção com óleo? Se é permitido ungir objetos nesta dispensação em que estamos? Se é correto, qualquer pessoa ungir a si própria até com óleo? Nós vamos ver à luz das Sagradas Escrituras o que é que a Bíblia tem para nós. 1 João, eu quero ler o capítulo 2, versículo 20 e versículo 27. Versículo 20 diz: E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Versículo 27 diz: E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. A unção com óleo, na antiga aliança, figurava a consagração e a presença do Senhor na pessoa ungida. É importante lembrar também que até alguns objetos eram ungidos na antiga aliança. Comentário, dicionário teológico, pastor Claudionor de Andrade, diz o seguinte: através deste ato eram consagrados os reis, sacerdotes e profetas de Israel. No caso destes, nem sempre estava presente a unção, pois o chamamento profético era mais subjetivo que litúrgico. Então nem todo profeta ele recebia unção com óleo sobre a sua cabeça, mas os reis e sacerdotes sim, eles recebiam unção com óleo como algo figurativo. A unção separava o objeto ou a pessoa para um serviço específico para Deus, tornando essa pessoa, dessa maneira, o objeto como que sagrado, A unção era considerada um ato de Deus porque o próprio Deus ordenou que fosse dessa forma, e era associada ao derramamento do Espírito do Senhor, Então, a unção com óleo de objetos e pessoas, na antiga aliança, ela figurava, ela apontava para o que viria. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre o povo de Deus, conforme a promessa feita pelo Senhor através do profeta Joel, e, portanto, era um símbolo de consagração e separação a Deus, E o azeite era este símbolo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo ele veio e tão logo saiu das águas do Jordão, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba e ouviu-se uma voz que do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E Jesus, diz o texto sagrado em Lucas 4, do 16 ao 21, que chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta palavra em vossos ouvidos. Então, quando Isaías ele profetizou, no capítulo 61, versículo 1, estava falando sobre Jesus, o ungido de Deus. Jesus Cristo, na condição de Messias. A palavra Messias no hebraico, Cristo no grego, significa ungido. Então Jesus Cristo, ele foi ungido por Deus. E Pedro testificou isso quando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 38, ele diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Cristo é ungido de Deus. O Senhor ungiu o nosso Senhor Jesus Cristo com o Espírito Santo. E a unção que no Antigo Testamento era simbólica, agora ela é real.
ela não é mais simbólica, ela é real. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22 diz: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, esta unção, para nós hoje, ela está associada com Cristo e conosco na condição de servos, dotando-nos de poder e entendimento. Então, como Jesus, a igreja também foi ungida pelo próprio Deus, né? O Senhor ungiu a sua igreja com o Espírito Santo. Então, por isso, hoje não há a menor necessidade, ao contrário, é errado a unção de objetos, é errado, né, a unção de cumieira de porta, a unção da porta da casa, a unção da mesa, da televisão, enfim. A unção com óleo também, né, não é para trazer boa sorte. Importante entender isso. A Bíblia está dizendo que os crentes em Jesus Cristo, eles já são ungidos. Nós já somos ungidos, queridos. Somos ungidos pelo Senhor, que nos selou com o Espírito Santo, né? E aí, a única exceção no Novo Testamento é a unção com óleo em caso de enfermidade, conforme veremos agora. E aí uma pergunta que fica: é óleo ungido ou unção com óleo? Porque as pessoas falam óleo ungido como se fosse um amuleto, como se fosse o pé de coelho gospel, como se aquele óleo, né, e quando vem de Israel, então melhor ainda, como se aquele óleo operasse mágica, como se fosse algo para capacitar a pessoa de poder. Não. A unção com óleo, conforme está escrito em Tiago 5, versículos 14 e 15, diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A ênfase aqui não está no azeite, mas na oração da fé. Então o óleo não pode ser entendido como um amuleto que possa trazer boa sorte. Não é um pé de coelho gospel, como muitos encaram. Então, desta forma, o óleo não é ungido, o óleo é para unção, né? E quem é que pode ungir com azeite? Nós vamos ler Marcos 6, versículo 13, que diz: e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. O texto de Marcos 6,13 remete aos discípulos de Jesus que foram comissionados e capacitados por ele para esta obra. E aí, quando observamos o texto de Tiago, bem como esse texto que eu acabei de ler, nós percebemos algumas verdades sobre a unção com óleo. A primeira verdade, baseada no texto de Tiago, é: somente em caso de enfermidade. A unção com óleo na nova aliança é somente em caso de enfermidade. Está alguém entre vós doente? A unção com óleo em caso de enfermidade deve ser ministrada aos crentes. Está alguém entre vós, igreja? A unção com óleo somente deve ser ministrada por presbíteros e pastores que não deixaram de ser presbíteros. O texto diz: chame os presbíteros da igreja. O texto não diz unja-se a si mesmo. O texto não diz jogue óleo sobre a sua cabeça, compre óleo na venda e passe sobre si. O texto diz: chame os presbíteros da igreja. E aí o quarto ponto é exatamente esse: a unção com óleo deve ser a pedido do crente que está enfermo. Chame, né? Então, obreiros, a unção com óleo não é algo que a gente deva estar oferecendo como se estivesse oferecendo alguma fruta no mercado, né? E o azeite é símbolo, é um símbolo autorizado pela Bíblia. Na nova aliança, somente em caso de unção para os crentes que estão enfermos. Mas o texto de Tiago diz: a oração da fé salvará. Então, são essas 5 verdades que a gente aprende. E encerramos essa breve reflexão com um fragmento de texto adaptado por nós aqui, da declaração de fé das Assembleias de Deus,
né? E eu deixo aqui a sugestão que os irmãos leiam a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, onde ela diz, na sua página 182, que a única unção estabelecida como prática na igreja foi a unção com óleo, ministrada somente sobre os enfermos. Somente sobre os enfermos. E somente pelos que exercem a liderança da igreja. Entre nós é praticada somente por presbíteros, evangelistas e pastores. E portanto, meu amado, você que é crente em Jesus, não fique se ungindo, nem ungindo objetos, porque aquilo que a unção com óleo na antiga aliança representava, era representativo, hoje em nossa vida é real. Nós temos a unção de Deus sobre nós, o Espírito Santo repousa sobre nós, o Espírito Santo habita em nós, tá certo? E a única unção com óleo prevista para a nova aliança é esta de Tiago 5, versículos 14 e 15, que deve ser somente para os crentes, somente em caso de doença, somente ministradas por presbíteros e pastores, somente a pedido do enfermo e conscientizando que é a oração que fará efeito. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.